Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Isto é colocado como parte dos sofrimentos de Cristo. Hebreus 12, versículo 3. Que ele suportou a contradição dos pecadores, e entre todos os capítulos do Evangelho não há nenhum que estabeleça uma parte tão grande do sofrimento de Cristo a este respeito como este 8º capítulo de João. Do 12º versículo até o final do capítulo, quase todos os versículos mostram como os judeus colocam o orgulho de suas vontades obstinadas e rebeldes contra a sua divina e infinita sabedoria. Não havia nada que Cristo pudesse falar e não ser seus corações rebeldes vacilaram sobre isso e procuraram furtar e contradizê-lo nisso. No entanto, havia alguns entre eles sobre os quais a palavra teve melhores efeitos. No versículo 31, está registrado que, embora houvesse muitos para contradizer, alguns ainda foram forjados, alguns creram, para aqueles em particular. Cristo se dirige por meio de cautela e encorajamento. Lhe diz que se continuassem em sua palavra, conheceriam a verdade, sim, e a verdade os tornaria livres. Ao que os judeus responderam, não os que creram, como aparece no versículo 37, pois as mesmas pessoas que assim responderam procuraram matá-lo. Nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de homem algum. Como dizes tu, ser liberto? Cristo poderia ter devolvido essa cavilação insolene sobre eles, exortando a revisar seu estado anterior sobre os egípcios e babilônios e sua condição atual sobre os romanos. Mas pondo de lado sua escravidão política, ele prova que eles estão em escravidão espiritual e de alma ao pecado. Aquele que comete pecado é servo do pecado, e você disse ele comete o pecado. Tendo mostrado a ele sua atual condição pecaminosa, ele passa a dizer-lhe qual seria a sua condenação futura. Eles devem ser expulsos da casa, embora estivessem agora na igreja de Deus. Como diz o apóstolo, lança fora a escrava ao seu filho. Isto Cristo prova contrastando a condição de servo e de filho. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho permanece para sempre. Versículo 35. No entanto, ele não os deixa aqui sobre seu triste destino, mas propõe uma maneira de evitá-lo, a saber, esforçando-se para se libertar. Ele então estabelece os meios pelos quais essa liberdade pode ser obtida, e isso é pelo Filho. Embora a obra seja difícil, ainda assim, aquele que permanece na casa para sempre, aquele que é o Filho, pode efetuá-la, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Assim mostrei a você como meu texto está relacionado e depende das palavras precedentes. Vamos agora olhar para o texto como está completo em si mesmo. Se o Filho vos libertar. Aqui observamos primeiro uma suposição, se o Filho vos libertar. Em segundo lugar, uma consequência, sereis realmente livres. Permita-me expor esta verdade em 4 detalhes. Primeiro, temos o benefício expresso libertamento, se o Filho vos libertar. Em segundo lugar, temos as qualidades dessa liberdade. É uma liberdade verdadeira e real, livres de fato. Em terceiro lugar, temos o sujeito dessa liberdade, os crentes, se o Filho vos libertar. E em quarto lugar, temos o autor disso, se o Filho vos libertar. Do que está expresso e do que está implícito, podemos tirar 4 conclusões. Primeiro, que todo homem por natureza e no estado de natureza está em escravidão. Segundo, que alguns são libertados dessa escravidão. Terceiro, que aqueles que são libertados por Cristo. Quarto, que tal como Cristo liberta, são livres de fato. Não proponho tratar de todos esse assunto neste discurso, não se adequará ao meu propósito atual. Não que o assunto da escravidão dos homens possa não ser útil em contraste com a liberdade espiritual. Muito pode ser aprendido com os contrários. Assim como algo do céu deve ser conhecido pela consideração do inferno, algo da excelência da liberdade espiritual pode ser conhecido pela consideração da escravidão natural do homem, uma escravidão ao pecado, a Satanás e à lei de Deus. Tudo o que é uma escravidão universal da alma, uma escravidão cruel, uma escravidão voluntária, uma escravidão da qual não somos capazes de nos redimir
por resgate ou nos libertar por nosso próprio poder. A doutrina da escravidão do homem não iremos expor mais adiante, embora eu possa fazer alguma aplicação dela mais tarde. Os 4 pontos sobre a liberdade, no entanto, sobre as quais falarei agora, vou resumir em uma declaração de doutrina, que existe uma liberdade verdadeira e real, que Cristo comprou e a qual Ele trouxe todos aqueles que são verdadeiros crentes. Este é o ensinamento do texto. Dito de outra forma, temos aqui a natureza, a qualidade e as partes da liberdade cristã. A natureza da liberdade cristã. Em primeiro lugar, consideraremos a natureza dessa liberdade. Existem 4 tipos de liberdade: a natural, a política, a sensual e espiritual. A liberdade natural é aquela que é desfrutada por tudo na natureza, mas esta não é a liberdade pretendida no texto. A liberdade política pertence a uma nação, estado, uma comunidade, uma corporação, e foi disso que os judeus entenderam que Cristo falava. Eles eram a semente de Abraão e, portanto, eles são livres. Mas Cristo não falou disso. Novamente, há uma liberdade corrupta e pecaminosa que se expressamos sobre o nome de libertinismo. Ao isso o apóstolo se refere em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, sois chamados à liberdade, mas não useis a liberdade como ocasião para a carne, isto é, como ocasião para pecar. É uma coisa terrível quando os homens transformam a graça de Deus em libertinagem. Tais homens são mencionados no 4º versículo da Epístola de Judas, que antes de outrora foram ordenados a esta condenação. Homens ímpios transformando a graça de nosso Deus em lascívia. Talvez eles tenham raciocinado assim: abundemos em pecado porque Deus abundou em graça. Romanos capítulo 6, que é um raciocínio terrível, não de um filho de Deus. Do mesmo tipo de homens, o apóstolo Pedro fala, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, como livre e não usando a sua liberdade como manto de maldade, isso é, como pretexto ou cor para o pecado, mas como servo de Deus. É mal pecar, fazer qualquer ato de maldade, mas muito mais encobri-lo ou encobri-lo. E muito mais ainda para fazer da liberdade cristã o manto do pecado, isto é, muito condenável. Fazer da religião, fazer da verdade de Deus, fazer da liberdade cristã, tão caramente adquirida, um manto ou pretexto para pecar, ou aproveitar a ocasião para pecar por ela, é um pecado terrível. Mas disto, Cristo não fala aqui. Esta é a nossa escravidão, não a nossa liberdade, como mostrarei mais tarde. É uma liberdade espiritual e celestial de que fala nosso texto, uma liberdade adquirida por Cristo, revelada no Evangelho e transmitida aos santos de Deus como grande dote de Cristo à sua igreja e esposa. 2 grandes coisas que Cristo confiou nas mãos de sua igreja: fé cristã e liberdade cristã. Assim como devemos lutar fervorosamente pela manutenção da fé, também pela manutenção da liberdade cristã, e isso contra todos os que opõem a ela e a minam. Permanecei firmes na liberdade com que Cristo nos fez livre. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Muito parecida com esta é a exortação do mesmo apóstolo: fortes comprados por bom preço, não vos torneis servo dos homens. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Mas disto direi mais adiante. Em geral, então eu digo, a liberdade na qual Cristo traz os crentes é uma liberdade espiritual, uma liberdade divina, uma liberdade contratada com a antiga escravidão. Se isso não for claramente entendido, explicará o que realmente é a liberdade cristã. A qualidade da liberdade cristã. Vamos a seguir indagar qual é a liberdade dessa qualidade. Uma qualidade é mencionada no texto. Vou adicionar mais 2 a ele. Primeiro, é uma liberdade real, não uma liberdade imaginária. Muitos se imaginam livres quando estão realmente em cativeiro, mas esta não é uma liberdade imaginária, é uma liberdade de fato, uma liberdade verdadeira e real. Quem o Filho liberta são livres de fato. Novamente, é uma liberdade universal, uma liberdade que não nos deixa parcialmente em cativeiro. A liberdade cristã liberta um crente de todos os tipos de escravidão anterior, mas devemos tomar cuidado para não tomar qualquer parte de nossa liberdade por nossa escravidão, ou de nossa escravidão por nossa liberdade. Muitos fazem isso.
Estávamos então presos a Satanás, ao pecado, à lei, à ira, à morte e ao inferno. Por este privilégio somos libertos de tudo. É uma liberdade universal, universal em relação às pessoas crentes, universal em relação às suas partes. Estamos livres de tudo que foi ou é, de alguma forma, parte de nossa escravidão, livres de Satanás, do pecado, da lei, como mostrarei mais adiante. Então, também é uma liberdade constante. Um cristão é levado a uma condição de liberdade, um estado de liberdade, como anteriormente ele estava em um estado de escravidão. Onde quer que o jubileu do Senhor seja proclamado e pronunciado na alma de um homem, ele nunca mais ouvirá falar de um retorno à escravidão. Ele nunca mais será escravo de Satanás, da lei ou de qualquer outra coisa. Isto está explícito por Cristo nas palavras: o servo não fica para sempre em casa, mas o filho permanece para sempre. João capítulo 8, versículo 35. O apóstolo expressa a mesma verdade sobre a figura de uma alegoria quando diz: Abraão teve 2 filhos, uma da escrava, outra da livre. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Aqui ele distingue entre os que estão sobre a lei e os que estão sobre o evangelho. Os filhos da escrava ou os da livre, os herdeiros da promessa e os servos da lei. Aquele que deve ser expulso, diz Paulo. Da mesma forma, Cristo fala aqui: o servo não permanece na casa para sempre. Eles não herdarão, mas o filho permanece na casa para sempre. Os filhos herdarão, desfrutarão de uma liberdade perpétua e nunca mais voltarão à escravidão. Os ramos da liberdade cristã. Passamos agora a considerar a terceira coisa proposta, os ramos desta liberdade cristã. Mas antes de falar disso, devo necessariamente dizer que a liberdade em geral tem 2 ramos. Em primeiro lugar, existe a liberdade incipiente, isto é, a liberdade que desfrutamos durante os dias de nossa peregrinação. Liberdade na graça, segundo liberdade consumada, isto é, a liberdade da casa de nosso Pai, liberdade na glória. Falaremos principalmente da primeira liberdade rudimentar, liberdade em seu aspecto negativo. Primeiro, libertação de Satanás. Para começar, é claro que os crentes estão livres de Satanás. Cristo nos arrebatou e nos libertou das mãos de Satanás. Fomos prisioneiros de Satanás em suas cadeias e Cristo nos trouxe libertação. Isto é estabelecido por meio de uma parábola no Evangelho de Lucas. Quando o homem forte e armado guarda seu palácio, seus bens estão em paz. Mas quando o mais forte do que ele vem sobre ele e o vence, ele o tira toda a sua armadura em que confiava e repartiu os seus despojos. Mas é claramente declarado em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15. Cristo veio ao mundo para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Cristo nos libertou da ira de Deus, do poder do diabo, por compra. Por uma mão forte ele nos livra de Satanás, assim como ele livrou os filhos de Israel do Egito por uma mão forte. Segundo, da liberdade do pecado. Em segundo lugar, somos libertos do pecado pelo que eu quero dizer a culpa, a corrupção e o domínio do pecado. Para que nenhum de nossos pecados nos condene ou traga ira sobre nós, Cristo se interpõe entre nós e a ira, para que ninguém possa nos condenar. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. O próprio Cristo logo será chamado para prestar contas de seu pecado, como você mesmo. Se você tem interesse nele, o pecado nunca o condenará, pois Cristo satisfez isso. Aqueles cuja posição está em Cristo cumprirá em Cristo todas as exigências de Deus e sua lei. Piscator. Não seria justo de Deus exigir pagamento de Cristo, ou melhor, receber a plena satisfação de Cristo e exigir qualquer coisa de você? Isto é o que Deus faz. Ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. Isto é o que Cristo fez. Ele pagou a Deus até que Deus disse que ele tinha o suficiente. Ele estava plenamente satisfeito, Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Isto é, em quem me sinto plenamente satisfeito e apaziguado. Por isso o apóstolo escreve: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, porque ele fez pecado por nós que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 ao 21.
Deus estava pagando a si mesmo com o sangue, flagelos e sofrimentos de Cristo. E nisso, Cristo fez um pagamento integral. Por isso Cristo diz: eu envio o meu Espírito a ele, e ele convencerá o mundo como do pecado e da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. João 16, versículo 7 ao 10. Ou seja, você não me verá mais dessa maneira, você nunca me verá novamente como um sofredor, como um satisfador da justiça de Deus para o pecado. Eu completei este trabalho. Na verdade, deveríamos ter visto Cristo novamente se ele não tivesse satisfeito a justiça. Se a culpa de apenas um desses pecados que ele carregou tivesse permanecido sobre ele insatisfeito, isso o teria mantido sobre as correntes da morte e o poder da sepultura para sempre. Ele nunca poderia ter ressuscitado, muito menos ascendido e ido para o Pai, se não tivesse cumprido plenamente as exigências da justiça. Por esta razão, o apóstolo lança um desafio. Ele coloca a morte de Cristo e, assim, contra qualquer pecado, Satanás, justiça e lei podem dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é ele para condenar? É Cristo que morreu, sim, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34. Ele não diz quem acusará, mas quem condenará. Na verdade, podemos ter acusadores suficientes: pecado, Satanás, a consciência e o resto, mas ninguém pode condenar. As questões da vida e da morte não estão em suas mãos, e como nenhum de nossos pecados nos condenará, nenhum de nossos pecados jamais nos levará a um estado de condenação novamente, jamais nos colocará sobre a maldição ou sobre a ira novamente. Da mesma forma, nenhum de nossos pecados pode trazer sobre nós as consequências da ira divina. Somos libertos de todas as misérias, calamidades, aflições e castigos que são fruto do pecado, na medida que contém ira. Se você retirar a substância, a sombra também deve sair. O pecado é a substância, o castigo e a sombra que o acompanha e o segue. Tire o pecado e então as punições também serão tiradas. Todas as dispensações de Deus são em misericórdia. Todos concordam que os castigos eternos nunca podem vir sobre aqueles a quem Cristo libertou do pecado, aqueles a quem ele justificou. De outros castigos, que contêm algo de castigo eterno, os crentes também são libertados. Nada na natureza da ira divina pode tocá-los. Eu admito que Deus aflige aqueles cujo pecado ele perdoa, mas há uma grande diferença em relação à mão de onde as aflições procedem, as pessoas que suportam as aflições, as razões para afligir e os fins que Deus visa ao enviar as aflições, como mostrarei mais adiante. É claro que, na medida que as aflições são parte da maldição pelo pecado, Deus não aflige e não pode afligir seu povo pelo pecado, nem Deus aflige seu povo pelo pecado como se tais aflições fossem pagamento ou satisfação pelo pecado. E como se a justiça de Deus não fosse pelo pecado, e como se a justiça de Deus fosse totalmente satisfeita pelo pecado por Cristo. Como se Cristo tivesse deixado algo para nós, suportamos como satisfação. Os papistas dizem isso e, portanto, eles realizam penitência e se punem, mas nós também não. Novamente, na medida em que as aflições são os únicos frutos do pecado, Deus não as traz sobre seu povo, pois nesse aspecto elas são parte da maldição. As aflições sobre os ímpios são penais, uma parte da maldição, não há nada medicinal neles, são efeitos da justiça vingativa e não da misericórdia paterna. Mas as aflições que vêm sobre os piedosos são medicinais em propósito e destinam-se a curá-los do pecado. Quer então consideremos o castigo eterno espiritual ou temporal. Cristo libertou os piedosos de tudo, do castigo eterno como a ira que é devida ao pecado, do castigo espiritual como relacionado ao eterno, e do temporal como na medida em que está relacionado a ambos os outros, e na medida em que tem algo da ira de Deus nele. Deus tem pensamentos de amor em tudo que ele faz ao seu povo. A base de seu trato conosco é o amor. Embora a ocasião possa ser o pecado, a maneira de seu trato é o amor e o propósito de seu ato é o amor. Ele considera em tudo o nosso bem aqui para nos tornar
participantes de sua santidade e para nossa glória no futuro, para nos tornar participantes de sua glória. Mas não é assim em relação ao castigo de Deus aos homens ímpios, nem um amor de base, nem um amor de maneira, nem um amor de propósito. Todas as suas relações com eles a respeito são partes da maldição e levam em conta o demérito de seu pecado. Cristo também libertou o crente do domínio do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Romanos capítulo 6, versículo 14. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. De fato, enquanto estávamos sobre a lei, o pecado tinha pleno domínio. Não tinha apenas força em nós, mas domínio sobre nós. E esse domínio era uma submissão voluntária, livre e resignação de nós mesmos aos movimentos e serviço do pecado. Então descemos a corrente, o vento e a maré. Havia tanto o poder da luxúria quanto as inclinações luxuriosas para nos carregar. Esta era a maré, a outra era o vento, mas agora estando sobre a graça, um pacto de graça, e estando interessados em Cristo e libertos por Ele, somos libertos do domínio e poder do pecado. Ainda temos a presença do pecado, ou melhor, as agitações e operações de corrupções. Isso nos faz ter muitos corações tristes e olhos molhados. No entanto, Cristo até agora nos libertou do pecado, não terá domínio. Pode haver a turbulência, mas não a prevalência do pecado. Pode haver as agitações da corrupção. Dizia-se de Cartago de Roma, se preocupava apenas com ele, quando meio destruiria do que inteira. Assim, o homem piedoso pode ficar mais perturbado com o pecado quando é vencido do que quando reinou. O pecado ainda funcionará, mas é verificado em seu funcionamento. Eles são mais trabalhos para a vida do que da vida. Eles não são tão descontrolados como antigamente. O pecado está no comando. De fato, para obter vantagem e poder, tem uma tirania na alma, mas nunca mais será soberana. Eu digo, ele pode entrar no trono do coração e bancar o tirano neste ou naquele ato particular de pecado, mas nunca mais será como um rei lá. Seu reinado acabou, você nunca renderá uma obediência voluntária ao pecado. O pecado foi vencido, embora ainda tenha um ser dentro de você. Agostinho descreve o homem sobre 4 condições diferentes. Diante da lei, ele não luta nem luta contra o pecado. Sobre a lei, ele luta, mas é vencido. Sobre a graça, ele luta e vence. Mas no céu, tudo é conquista e não há combate mais por toda a eternidade. É nossa felicidade aqui na graça que haja uma conquista, embora um combate diário. Lutamos, mas conquistamos a vitória. O pecado nunca mais terá domínio sobre nós. Aqueles pecados que eram reis agora são cativos em nós. Pecados que estavam no trono agora estão acorrentados. Que misericórdia é esta? Outros estão sob o comando autorizado de toda paixão, de toda luxúria. Todo pecado tem domínio sobre eles. Nenhuma tentação vem, mas ele vence. Um coração pecaminoso está pronto para entreter todo pecado que vem com poder, é levado cativo à vontade e com prazer. Mas o crente está livre do domínio do pecado. Na tentação, o pecado é quebrado. Não há permissão de pecado no entendimento. A alma não está disposta a aceitar o pecado como pecado sobre qualquer forma. Não há fechamento com ele na vontade. Não há acolhimento dele nas afeições. Seu funcionamento está quebrado e ferido. Ó crentes, vocês nunca serão cativos dispostos a pecar novamente. Vocês podem ser cativos, nunca súditos. O pecado pode tiranizar e nunca reinar. O reino do pecado descreve uma alma sobre o poder do pecado e é em estado de pecado. Mas o pecado antes morre do que vive em você. Diz que um homem enfermo que está definhando antes de morrer do que viver para viver implica obter força, e o pecado não faz isso. Está em estado de consumo, morrendo diariamente. O pecado está morto judicialmente. Cristo o sentenciou. Cristo condenou o pecado na carne. Romanos 8, versículo 3. O pecado encontrou seu golpe mortal na morte de Cristo e está morrendo na verdade. Como foi o caso da casa de Saul, está diminuindo a cada dia. Mas observe que Deus escolheu colocar o pecado para uma morte prolongada, para uma morte na cruz, e isso para o maior castigo do pecado, para que ele morra gradualmente. Mas também é para a maior humilhação dos santos que eles podem ser colocados no exercício da oração e lançados no poder de sua fé, destinando-se a exercer sua fé para a quebra diária do poder do pecado e corrupção neles.
Quarto, então, sobre a nossa libertação do pecado por Cristo. Terceiro, a liberdade da lei. Cristo nos libertou da lei. Essa é outra parte da nossa liberdade por Cristo. Vós estáis livres da lei, estando mortos em que estávamos presos, que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos capítulo 7, versículo 6. Eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Cristo. Gálatas 2, versículo 19. Sobre se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Esta é outra parte de nossa liberdade por Cristo. Somos libertos da lei. O que é isso? Vamos agora considerar. Somos libertos da lei cerimonial, que era um jugo que nem nós, nem nossos pais podíamos suportar. No entanto, isso é apenas uma pequena parte de nossa liberdade. A liberdade da lei como pacto. Estamos livres da lei moral, livres dela primeiro como aliança, dizem nossos teólogos. Economizaria muitos problemas dizer que estamos livres da lei como aquela da qual a vida pode ser esperada com a condição de que a devida obediência seja prestada, mas aceite como muitos no sentido de que estamos livres da lei como uma aliança. A lei pode ser considerada como uma regra e como uma aliança. Quando lemos que a lei ainda está em vigor, deve-se entender a lei como uma regra, não como uma aliança. Novamente, quando lemos que a lei foi revogada e que somos libertos da lei, deve-se entender que a lei como uma aliança, não como uma regra. Mas ainda, em tudo isso, ainda não está expresso o que aliança é. O apóstolo chama isso de antiga aliança. Hebreus, capítulo 8, versículo 13, sobre a qual eles estavam e da qual somos libertos. Nunca poderia nos dar vida, agora não pode nos infligir morte. Estamos mortos para ele e agora está morto para nós. Lemos em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6. A lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher tem um marido que está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido estiver morto, ela está livre da lei de seu marido. Entre outras interpretações que podem ser estabelecidas, sugiro apenas esta: a lei é seu marido. Você está sob sujeição a ela, pois está procurando por sua sujeição ser justificado e salvo. E até que a lei como aliança ao marido esteja morta para você e você para ela, pois o apóstolo faz de ambos um, você nunca procurará justiça e vida em outro. Até que a lei o mate e você esteja morto para ela, você procurará justiça e vida por meio da obediência a ela. Mas uma vez que a lei foi o tenha matado e mostrado que está morto para você e não pode lhe fazer bem, de modo que você não pode esperar nada disso, então você procurará a vida somente em Cristo. E até que a lei, como aliança ao marido, esteja morta para você, você nunca procurará vida em outro. Tal foi o caso do próprio apóstolo. Ele já foi alguém que esperava tanto quanto poderia, tanto bem da lei e sua obediência a ela, quanto qualquer homem. Diz ele: eu estava vivo sem a lei uma vez, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Romanos capítulo 7, versículo 9 ao 10. Ou seja, descobri que em vez de me salvar, ele me matou. Deu a morte em vez da vida. E novamente ele diz: porque o pecado, aproveitando-se do mandamento, me enganou, e por ele me matou. Isto é, a lei entrou com um poder esclarecedor, convincente, acusador e condenador, e me deitou de costas e realmente me matou. Vi que não podia esperar nada ali, nada disso como uma aliança. Quanto ao apóstolo, portanto a lei estava agora morta para ele e não podia lhe dar nada da mesma forma. Ele também estava morto para a lei. Ele não esperava nada disso depois, como ele nos diz mais tarde: eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Isto é, a lei me matou agora, estou morto para sempre para ela. Não espero nada disso como aliança, mas toda a minha vida está em Cristo. Eu olho agora para viver por outro. Eu pela lei, isto é, pelo poder convincente, esclarecedor, condenatório, matador dela, vejo que está morta para mim e eu para ela. Não posso esperar nada dele, isto é, como uma aliança de vida e morte. Está morto para mim e eu para ela, e espero tudo em Cristo.
Assim estamos livres da lei como aliança. Falarei mais amplamente sobre isso nas respostas às perguntas mais tarde. Enquanto isso, passamos a lidar com outros ramos de nossa liberdade cristã da lei. O próximo na ordem é nossa liberdade das maldições e maldições da lei. Liberdade das maldições da lei. A lei exige dos que estão debaixo dela duas coisas: ou devem obedecer aos preceitos, o que é impossível com o grau de rigor e rigidez que a lei exige, conforme Gálatas capítulo 3, ou devem suportar as penas da lei, que são insuportáveis, ou eles devem obedecer aos mandamentos ou sofrer as maldições da lei, ou fazer a vontade de Deus ou sofrer a vontade de Deus em conflito da alma e corpo. Nesse triste dilema estão aqueles que estão sobre a lei como uma aliança. Aquele que não crê já está condenado, sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 18 e versículo 36. Os incrédulos precisam estar sobre as maldições da lei, mas os crentes são libertos da lei como pacto de vida e morte. Portanto, eles estão livres das maldições da lei. A lei não tem nada a ver com ele no tocante ao seu estado de condição eterna. Daí, as palavras do apóstolo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Isto é, para os que não estão debaixo da lei, estáis vós de fato debaixo da lei, como aliança, condenação ira ao seu encontro, nada mais que condenação. Embora a lei não seja capaz de salvá-lo, ainda assim é capaz de condená-lo. Incapaz de conceder a bênção, ainda assim pode derramar a maldição sobre você. Todos quantos são da obra da lei, isto é, aqueles que sobre a lei como aliança, que procuram por vida e justificação por meio dela, são sobre a maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. E continua com o argumento: pois está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Não é possível a um homem obedecer em todas as coisas sem cair em nenhuma, por isso ele é deixado sobre a maldição. Por isso digo que se você está debaixo da lei, a lei pode condenar você, embora não possa salvá-lo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Mas Cristo trouxe liberdade para aqueles que estão nele, liberdade das maldições da lei, e isso levando esta maldição por eles, como está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. O apóstolo não apenas diz que Cristo levou a maldição por nós, mas que ele foi feito maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este é outro dos benefícios que fluem da obra de Cristo. O crente é libertado da lei como uma aliança e, portanto, da maldição da lei. A lei não pode sentenciá-lo, não pode condená-lo. Ele não deve ser julgado nesse tribunal. Cristo satisfez a lei plenamente. Este privilégio não pertence apenas ao presente e dura para sempre. Mesmo que o crente caia em pecado, ainda assim a lei não pode pronunciar maldição sobre ele, porque, como ele não está sobre a lei, ele está livre da maldição da lei. Um homem nunca tem medo dessa obrigação que é anulada, os selos arrancados, a escrita desfigurada, ou melhor, não apenas riscada e cancelada, mas rasgada em pedaços. É assim que Deus tratou a lei no caso dos crentes, no tocante ao seu poder de amaldiçoá-los, sentenciá-los e condená-los. O apóstolo nos diz: ele apagou o escrito da próprio punho, que era contra nós, o qual era contrário a nós, e o tirou do caminho, pregando-o na sua cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Por escrita das ordenanças eu concedo não significa apenas a lei cerimonial, mas também a lei moral. Podemos aqui observar os passos sucessivos que o apóstolo apresenta. Ele pagou. Mas, para que isso não seja suficiente para que ninguém diga, não está apagado, mas pode ser lido, acrescenta o apóstolo, ele o tirou do caminho. Mas para que isso não seja suficiente para que alguns digam, sim, mas será encontrado novamente e colocado contra nós novamente, acrescenta ele, pregando em sua cruz. Ele o rasgou em pedaços para que nunca mais seja reconstruído para sempre. Nunca pode ser que a lei tenha uma reclamação contra os crentes por causa de seus pecados. Na verdade, traz contas negras, fortes acusações contra os que estão sobre ela, mas nunca terá nada a produzir contra aqueles que têm interesse em Cristo. Eu posso dizer dos crentes, como o apóstolo faz em outro sentido: contra tais não há lei, como não há lei que o justifique. 5 razões pelas quais a lei não pode condenar o crente.
Tudo isso o apóstolo coloca claramente. Quem é aquele que condena? É Cristo que morreu. Romanos capítulo 8, versículo 34. Ele coloca a morte de Cristo contra todas as acusações que podem ser feitas. É evidente que o tribunal da lei não pode condenar o crente. Primeiro, porque esse tribunal está condenado. Suas maldições, julgamentos e sentenças são invalidados. Assim como os condenados têm língua, mas não têm voz. A lei, neste caso, ainda tem língua para acusar, mas não tem poder para condenar. Não pode impor condenação sobre o crente. Segundo, porque ele não está sobre ele como um tribunal. Ele não está sobre a lei como uma aliança de vida e morte. Como ele está em Cristo, ele está sobre o pacto da graça. Terceiro, porque ele não está sujeito à sua condenação. Ele está sobre sua orientação, mas não sobre suas maldições, sobre seus preceitos, embora não sobre a condição legal de faça isso e viva, mas não sobre suas penalidades. Quarto, porque Cristo em seu lugar não foi condenado por ela, mas que pudesse ser libertado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pode condenar o pecado em nós, mas não pode nos condenar pelo pecado. Quinto, porque ele apelou disso. Vemos isso no caso do publicano, que foi preso, arrastado para o tribunal de justiça, sentenciado e condenado. Mas isso não tem força porque ele faz seu apelo. Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, versículo 13. Ele voa para Cristo e diz o texto: ele desceu para sua casa justificado. Portanto, o tribunal da lei, desde que seu recurso seja justo, não pode condenar porque você apelou para o tribunal de misericórdia. Apelações verdadeiras e falsas do tribunal da lei. Na verdade, há muitos que fazem um apelo falso. Eles apelam em parte, não totalmente, pois confiam parcialmente em Cristo e parcialmente em si mesmo. Muitos apelam a Cristo para salvação, que não apelam para Ele por santificação. Isto é falso. Muitos apelam para Cristo antes de serem levados ao tribunal da lei, antes de serem humilhados, convencidos e condenados pela lei. O caso do publicano mostra que tipo de apelo fará bem a um homem. Condenado no tribunal da lei, ele faz seu apelo a Cristo no Evangelho. E leia as palavras ditas a dele. Ele ficou de longe e não levantou nem os olhos para o céu, mas bateu no peito dizendo: Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Aqui estava um comportamento tríplice, respondendo a um trabalho tríplice dentro dele. Primeiro, ele ficou longe. Isso responde ao seu medo e consternação. Então, ele nem sequer levantava os olhos. Isso responde à sua vergonha e confusão. Novamente, ele bateu no peito. Isso responde à sua tristeza e computação. E estando em tal caso, ele então apenas apela: Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Em resumo, então, se o seu recurso for correto e for bom para você, deve ser um resumo total, não parcial. Você não deve vir a Cristo apenas para algum alívio, mas para todos. Cristo deve ter a honra de todos. Além disso, deve ser um apelo por graça e misericórdia, por santificação e salvação. Um apelo para ser santificado por Cristo, bem como para ser feliz por Cristo. Novamente, deve ser o apelo de um homem e condenado em si mesmo. Nenhum homem apelará para outro tribunal até que seja considerado culpado e condenado no primeiro. Então aqui não podemos apelar para Cristo até que primeiro sejamos considerados culpados e condenados por Moisés. Isso o apóstolo mostra. Nós provamos que judeus e gentios estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 11. Assim, corre a acusação da lei, e no versículo 19 é encontrado a sentença ou julgamento sobre ela, e ali o apóstolo nos diz a razão pela qual a lei diz isso: para que toda boca se cale e todo mundo possa se tornar culpado diante de Deus. É quando a lei nos acusou e sentenciou, quando ela calou nossas bocas e nos tornamos culpados, que o pecador vem apelar da lei como aliança para Cristo como Salvador. Ele não busca nada da justiça, mas tudo da misericórdia. E quando ele saiu, apelou, a lei não tem mais a ver com ele. Ele não está sobre a sentença, as penas da lei estão fora do alcance da lei. A lei não pode pegá-lo para condenação. Ele fugiu para Cristo e se refugiou nele. Que privilégio é este? Estar livre das maldições e penalidade da lei, de modo que, se a lei ameaçar, Cristo promete, e se a lei amaldiçoa, Cristo abençoa.
Este é o grande privilégio. Se Deus deixasse apenas uma centelha de sua ira e desagrado cair sobre sua consciência pelo pecado, você saberia então que misericórdia é ser assim libertado. Liberdade das acusações da lei. Mas agora passamos a considerar a liberdade que o crente tem das acusações da lei. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 33. Esta pode ser considerada uma pergunta estranha. Quem deve? Mas existem vários desses acusadores. Satanás está pronto para colocar as coisas sobre sua responsabilidade. Ele é chamado de o acusador dos santos, de noite e de dia, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele é o grande caluniador, sempre apresentando acusações contra os santos. Às vezes ele acusa Deus ao homem, como no caso de nosso primeiro pai, onde acusou Deus de inveja às suas criaturas, como se ele tivesse proibido a árvore para que não se tornasse sábios demais. É comum a Satanás acusar a misericórdia de Deus, dizendo aos homens que ele podem pecar e ainda assim Deus será misericordioso. Ou acusar sua justiça, dizendo que se pecarem não há misericórdia para eles. Assim como ele estende a justiça de Deus acima dos limites do Evangelho, ele estende a misericórdia de Deus acima dos limites de sua vontade. E como Satanás acusa Deus ao homem, assim acusa o homem a Deus. Às vezes ele faz isso por meio de reclamação, como aparece no caso de Josué. Dessa forma ele está sempre acusando crimes em casa e apresentando acusações contra os santos, para que em todas as suas tentações possamos dizer como o homem disse a Joabe, quando lhe foi perguntado por que não havia matado Absalão: tu mesmo ouviste o que o rei ordenou para que Absalão não fosse ferido, e se eu tivesse feito isso, tu mesmo teria sido o primeiro a acusar-me perante o rei. 2 Samuel capítulo 18, versículo 12 ao 13. Assim podemos responder a Satanás: tu mesmo sabe que Deus proibiu a isso, e se eu tivesse feito isso, você não teria sido o primeiro a me acusar de Deus? Tal é o caminho de Satanás, ele é o primeiro tentador para nos atrair ao pecado. Outras vezes, Satanás usa o método da suspeita e conjectura. Foi assim no caso de Jó. Deus elogia Jó melhor do que o próprio Deus. Não, e embora ele pudesse condenar as acusações de Jó, ele brigaria com suas afeições. Certamente, qualquer que sejam suas ações, certamente as intenções de Jó não são boas. Isso foi o suficiente para dizer a Deus que ele foi enganado em Jó. Era como se Satanás dissesse: certamente tudo o que pensam em Jó, contudo Jó não te serve em vão. Ele é um companheiro mercenário, aquele que te serve por pães, por bênçãos na barriga. Tu tens acumulado favores externos sobre ele e feito uma cerca ao redor dele, cercando-o com teus favores para que nada possa incomodá-lo. Assim é que Satanás traz suas acusações. Mas Satanás não pode condenar. As questões da vida e da morte não estão em suas mãos, nem sua acusação contra nós diante de Deus terá efeito. Um homem que é condenado, embora tenha voz de acusação, mas não tem poder para condenar. Seu testemunho contra outro é inválido. Satanás é um desgraçado condenado, e todas as suas acusações contra os santos diante de Deus não têm efeito. O caso de Josué mostra isso. Embora fosse verdade a acusação de que ele estava vestido com roupa suja, Deus não receberia. O Senhor tem repreenda ao Satanás. Isso não é um tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, versículo 2. Mas não é apenas Satanás que nos acusa. Homens maus podem fazer o mesmo. Às vezes o fazem com justiça pelos pecados cometidos, mas perdoado. E nisso mostra sua malícia e falta de amor em não esquecer o que Deus perdoou. Às vezes eles acusam os piedosos injustamente, colocando a sua acusação coisas que eles nunca fizeram. Como a esposa de Potifar acusou José de impureza, porque ele não seria impuro. Davi também se queixa de que os homens colocaram a seu cargo coisas que ele nunca fez, assim também Daniel, mas ninguém pode condenar o verdadeiro piedoso. Não apenas Satanás e homens ímpios, mas a própria consciência pode acusar. E então é possível dizermos: quem inventará a acusação contra os eleitos de Deus? A consciência, digo, pode acusar, ora, trazendo luz verdadeira, digo, pode acusar, ora, afirmando falsas, ora, revivendo velhas contas canceladas e ultrapassadas há muito tempo. No primeiro caso, devemos ouvir as acusações da consciência, quando elas nos cobram verdadeiramente. Os irmãos de José foram acusados por sua consciência quando foram maltratados no Egito. Eles disseram que eram verdadeiramente culpados do mal feito de José.
Depois que Davi contou ao povo, seu coração o feriu. A consciência não tinha sido um freio e agora era um chicote. Não tinha sido um freio, portanto, agora era um flagelo. Davi não deu ouvidos às advertências e, portanto, sente as chicotadas da consciência. E quando a consciência justamente nos acusa, quando vem com evidência de acordo com a palavra, devemos ouvi-lo, pois ali Deus fala. Se um relógio do sol não for definido pelo sol, não importa o que ele diga, mas se for correto pelo sol, devemos dar ouvido a isso. Então, se a consciência não fala segundo a palavra, não precisamos dar ouvido às suas acusações, mas se ela fala segundo a evidência ali, é bom ouvi-la. Às vezes a consciência nos cobra falsamente, talvez nos diga que são pecado aquelas coisas que não são pecado. Neste caso, é uma consciência errônea e não devemos ouvi-la. Outras vezes a consciência reviverá casos antigos, respondidos e satisfeitos há muito tempo. Então é uma consciência briguenta como um sujeito contencioso e problemático na lei, e Deus lidará com isso como juiz honesto com tal sujeito. Ele lança as acusações fora do tribunal como questões que não valem a pena serem ouvidas, ou como coisas que foram resolvidas há muito tempo. Essas acusações não devem tomar conta da alma. Neste caso digo, quando a consciência condena, Deus é maior que a consciência para absolver a alma. Há uma quarta parte que está pronta para acusar o povo de Deus do pecado, e essa é a lei. A lei pode vir como acusador, como então pode ser dito: quem colocará algum coisa a cargo dos eleitos de Deus? Pois se a lei pode acusar, não podemos dizer que estamos livres das acusações da lei. Eu respondo assim: se falamos de pecados perdoados, nem a consciência, nem Satanás, nem a lei tem o direito de acusar o povo de Deus. Deus os justificou, e quem então os acusará? De fato, antes da fé, enquanto estamos debaixo da lei, estamos sujeitos às acusações, julgamentos e sentença da lei. A lei não apenas nos acusa, então, mas sua sentença e maldição se apoderam de nós. Acusam-nos como Cristo disse a eles que não creram nele, mas buscaram a justificação pela lei. Não penseis que eu vos acusaram e por Pai, mas há um que vos acusa, Moisés, em quem confiais. João capítulo 5, versículo 45. A lei pela qual eles pareciam ser justificados os acusaria. A lei também sentencia o pecador, e a sentença e a maldição se apoderam dele. Aquele que não crê já está condenado. Sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 18. De modo que enquanto o homem está sobre a lei, antes de fé e interesse em Cristo, a lei não apenas o acusa, mas também o condena. Quanto àqueles, porém, que têm interesse em Cristo, a lei não pode assegurá-los de pecado cometido antes que a graça os salvasse, porque é perdoado e assim está acusado, é anulada. Nem pode a lei acusá-los de pecado depois que a graça os salvou, pecados após perdão. Eles não estão sujeitos às acusações, prisões e sentenças da lei. A lei não pode acusar os crentes a ponto de chamá-los ao tribunal da lei. Então a palavra significa: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou melhor, quem o chamará ao tribunal? A palavra não significa apenas acusar, mas convocar ao tribunal. No entanto, o crente é libertado da lei como uma aliança e, portanto, de seu julgamento, sentença, condenação, maldição e acusações. Se enviar algum de seus oficiais para nos acusar e nos prender por pecado, podemos nos recusar a obedecer e comparecer em seu tribunal, pois devemos ser julgados por outro tribunal. Devemos ser provados pelo Evangelho. Se o povo de Deus, quando eles pecaram, vá ao tribunal certo, ambos mais cedo obterão tristeza pelo pecado e certeza do perdão do pecado. Eles encontrarão mais tristezas e menos desânimo pelo pecado. Quando digo que estamos livres das acusações da lei, refiro-me às acusações subordinadas à condenação. Há uma acusação dupla. Primeiro, uma acusação que leva à condenação e humilhação pelo pecado. Segundo, uma acusação que resulta em sentença e condenação pelo pecado. Todas as acusações da lei contra aqueles que estão sobre a lei estão sobre a segunda cabeça. Mas todas as suas acusações contra os piedosos pelo pecado têm como objetivo a convicção e a humilhação dos piedosos sobre ela, e assim estão subordinadas à vida e à salvação. E assim eu concedo que a lei pode acusar aqueles que são. Não obstante, os homens livres de Cristo pode mostrar-lhe quão longe eles estão da glória de Deus e quão longe eles se desviaram dos caminhos da justiça, e pode acusá-los por isso, mas isso resulta em humilhação, não em condenação. Há duas dúvidas que surgem aqui. A primeira é se a lei pode nos acusar com justiça, visto que não estamos sobre ela.
Resumidamente, respondo que não estamos sobre as suas maldições, mas estamos sobre seus comandos. Não estamos sobre a lei para julgamento, mas estamos sobre a lei para conduta. Na medida em que não andamos de acordo com ela, via de regra, ela tem um poder acusador, embora sejamos tirados de seu poder condenatório. Não há mais poder na lei do que é para nosso bem, nossa humilhação, nossa edificação, e isso se destina a levar ao nosso avanço na graça. A segunda pergunta é se a lei é justa em suas acusações contra nós, visto que não pecamos. Isso se baseia na consulta anterior se é verdade que somos libertos da lei como regra ou como direção de vida. Se assim fosse, seria a nossa escravidão e não nossa liberdade. Então nossas transgressões da lei não são pecado. Se não estivéssemos sujeitos à lei, não pecamos ao infringi-la, assim como não pecamos se infringirmos a lei da Espanha ou de qualquer outra nação que não são leis para nós. Mostrarei mais tarde a invalidade e o perigo dessas duas indagações. Enquanto isso, devo dizer-lhe que a lei em seu poder direto permanece com o crente. Isso deve ficar claro nas palavras. A lei, que foi 430 anos depois que a promessa, não pode anular a promessa para que a promessa não tenha efeito. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Pois se a lei, como diz o apóstolo, foi dada 430 anos depois da promessa, então foi dada como uma aliança ou como uma regra, mas como uma aliança não poderia ser dada, pois então Deus teria agido contra si mesmo, primeiro dando uma aliança de graça e depois de obras. Portanto, ele deu como regra revelar-nos após nossa justificação pela promessa, uma regra de andar com Deus para que todas as nossas coisas possamos agradá-lo. Além disso, nunca se pode dizer que isso faz parte de nossa liberdade, que é a parte de nossa escravidão. Nem se pode dizer que isso seja parte de nossa escravidão, que é parte de nossa santidade. Mas a conformidade com a lei e a sujeição à lei de Deus fazem parte de nossa santidade. Portanto, nunca se pode dizer que faz parte de nossa escravidão. Há de fato uma dupla sujeição, a sujeição de um filho e a sujeição de um escravo. Somos libertos de um, a saber, a sujeição de um escravo, que era parte de nossa escravidão, mas não da outra, a saber, a sujeição de um filho que é parte de nossa liberdade. Mas falarei disso mais detalhadamente nos discursos que se seguem. Ponto D. Livre do rigor da lei. Em quarto lugar, observe que o crente está livre do rigor da obediência exigida da lei. Ele não está livre da exigência de obediência exata, mas daquele rigor de obediência que a lei exigia como condição de salvação. Primeiro, a lei não só ordenava coisas difíceis, mas também impossíveis de nós. Ele colocou um jugo sobre nós que não poderíamos suportar e não nos daria a menor ajuda para a obediência. Como aconteceu com os escribas e fariseus, que punham pesado jugo e fardo sobre os ombros dos homens, mas não os tocavam com o dedo, assim é com a lei. Impõe pesado jugo sobre nós, mas não nos dá a menor ajuda ou força necessária para cumprir seus requisitos. Ele comanda, mas não dá força nem graça para o cumprimento. Portanto, os teólogos compararam o rigor da lei à escravidão de Israel sobre o faraó, que exigia o conto de tijolos, mas não forneceu palha. Assim também, a lei exige a plena medida de obediência, não diminuiu nada no comando, mas não dá ajuda para o cumprimento dele. Mas agora no Evangelho somos libertos das impossibilidades. Aqui todas as coisas são possíveis, não em relação a nós mesmos, mas em relação a Deus, que se comprometeu a realizar todas as nossas obras em nós e para nós. Crisóstomo abençoou a Deus aquilo que Deus exigia dele. Ele havia dado a ele. De fato, as obras do Evangelho são tão grandes quanto quaisquer obra da lei, ou melhor, maiores, a saber, crer que é uma obra maior do que cumprir todos os deveres da lei. Mas Deus nos deu mais força, temos comunhão com o poder e a força de Cristo. Assim como sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Assim tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Um cristão fraco e um cristão forte serão capazes de fazer tudo. Nada será difícil demais para aquele homem que tem a força de Cristo para capacitá-lo e o Espírito de Cristo para trabalhar com ele. Se Deus ordenar as coisas das obras de um anjo e nos dê a força de um anjo, tudo será fácil. As obras ordenadas podem ser difíceis em relação à impossibilidade divina. São fáceis em relação à cooperação divina. A lei era uma lei espiritual, mas o Evangelho era a lei do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. Portanto, permite-nos fazer o que ordena ou seja feito. Tome um exemplo. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, o Espírito ordena que não devemos deixar o pecado reinar em nossos corpos mortais. Esse é o comando.
Leia no versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Há a promessa ligada à razão dela, como se ele tivesse dito: se você estiver sobre a lei, não poderia esperar tal assistência, mas está sobre a graça e, portanto, terá o poder de obedecer. E nos dá a força de um anjo, tudo será fácil. As obras ordenadas podem ser difíceis em relação à imposição divina. A lei era uma lei espiritual, mas o Evangelho é a lei do Espírito. Romanos 8, versículo 2. Em segundo lugar, pertencia ao rigor da lei, que a lei exigisse obediência em nossas próprias pessoas. Não permitiria que ninguém fizesse ou trabalhasse para nós e ajudasse no desempenho de sua exigência. Mas agora estamos livres desse rigor e Deus aceitará nossa obediência por outro. Havia uma dívida dupla que tínhamos para com Deus, a dívida do pecado e a dívida do serviço. Ambos foram transferidos para Cristo e Ele cumpriu toda a justiça por nós, tanto a obediência quanto o sofrimento, de modo que agora somos ditos completos nele, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 10, embora em nós mesmos sejamos imperfeitos. Em terceiro lugar, isso pertencia ao rigor da lei, que exigia obediência universal e real, bem como pessoal, sim, e com tal grau de rigor que se um homem falhasse em um tio, estaria perdido para sempre. Maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas na lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Aqui estava o chamado para uma obediência pessoal, universal, real, constante e perpétua. Falha natal em relação a qualquer título, a qualquer momento, colocava um homem sobre a maldição da lei. Aos seus desejos, todos os seus esforços não serviriam para isso. Se ele falhasse no mínimo tio, ele estava arruinado para sempre. Nenhum arrependimento, nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma reparação futura compensaria o fracasso. O Evangelho não admite arrependimento, mas a lei não o reconhece. A lei procura obediência exata em cada jota e tio. Desta obediência rígida, Deus libertou o crente. Em vez da obediência real, universal, Deus se agrada de aceitar a obediência habitual, universal, como encontramos escrito: então não me envergonharei quando cumprir todos os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 6. Embora possa haver falha na ação, ainda assim, onde há verdade de afeto, Deus pode possuí-lo. No Evangelho, Deus aceita afetos por ações, esforços por desempenho, desejo por habilidade. Um cristão é feito de desejos, de prantos, de sede, de lamento. Ó, que meus caminhos fossem dirigidos. Ó homem miserável que sou. Aqui está a perfeição do Evangelho. Embora possa haver falha na ação, ainda assim, onde há verdade de afeto, Deus pode possuí-lo. O desejo de Adão era mais vontade do que poder, o nosso mais poder do que vontade. Existe a vontade de fazer, mas a falta de poder para fazer. Não que a vontade seja agora perfeita, pois assim como não podemos fazer as coisas que gostaríamos, a carne em nossos membros, não podemos querer as coisas que devemos querer. Mas ainda assim eu digo, a falha do povo de Deus é mais por falta de poder do que por falta de vontade. A vontade de fazer, mas a falta e o poder de fazer, como diz o apóstolo. O que querer está presente em mim, mas como fazer o que é bom não encontro. Romanos capítulo 7, versículo 18. No entanto, Deus tem misericórdia para não pode, mas nenhuma para não querer. Deus pode distinguir entre fraqueza e maldade. Enquanto você está sobre a lei, essa fraqueza é sua maldade, uma fraqueza pecaminosa, e portanto Deus a odeia. Sobre o Evangelho, Ele não considera a fraqueza dos santos como sua maldade e portanto Ele se compadece deles. O pecado torna aqueles que estão sobre a lei objetos do ódio de Deus. O pecado em um crente faz dele o objeto da piedade de Deus. Os homens, você sabe, odeiam o veneno de um sapo, nem mais tem pena de um homem. É a sua natureza no outro e a sua doença. O pecado em um homem mau é como o veneno em um sapo. Deus odeia isso e ele, a natureza do homem. Em quarto lugar, isso mostra novamente o rigor da lei, que se impôs à consciência com ameaça e terror, mas agora o Evangelho vem de outra forma, com súplicas e com amor.
Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, Romanos 12, versículo 1. No Evangelho, o Espírito não é um espírito de escravidão e medo, mas um espírito de poder e de amor, conforme Romanos capítulo 8, versículo 15, 2 Timóteo 1, versículo 7. A lei exige obediência sobre pena de morte eterna e impõe suas exigências pelo terror, mas o Evangelho, pela doçura e amor, todo o terror se foi. O livro da lei foi colocado entre os querubins e sobre o propiciatório, mas nos diz que, sobre o Evangelho, toda a lei vem agora para os santos do propiciatório. Todo rigor se foi, e nada mais que a doçura é motivo disso, e o princípio de obediência. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, como diz o apóstolo. Não há nada mais poderoso do que o amor. Coisas impossíveis para os outros são fáceis para aqueles que amam. O amor não conhece dificuldades. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 30. O amor é uma afeição que se recusa a ser adiada por deveres ou dificuldades que se interpõem entre ele e a pessoa amada. Jacó serviu um duro aprendizado para Raquel e, no entanto, diz a Escritura, ele estimou 7 anos, mas poucos dias pelo amor que tinha por ela. Gênesis 29, versículo 20. O amor encurta o tempo e facilita o trabalho. Quando perguntaram a Aquiles quais empreendimentos ele achava mais fáceis de todos os que havia empreendido nessa vida, ele respondeu: aqueles que empreendi para um amigo. Este é o espírito que Deus implanta em seus filhos, não um espírito de medo, mas um espírito de amor, que é a fonte de todas as suas ações e que faz as coisas de que outra forma seriam tarefas e fardos, refrigérios e deleites. Um homem piedoso aceita tudo que diz respeito à sua felicidade pela fé e expõe tudo que diz respeito ao seu dever pelo amor. Fé e amor são tudo de um cristão. O apóstolo diz assim: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. A fé, como Maria, senta-se aos pés de Cristo para ouvir sua palavra, e o amor, como Marta, o cerca com serviço. A fé é o grande receptor e o amor é o grande desembolsador. Aceitamos tudo pela fé, colocamos tudo pelo amor. Este, então, é o outro privilégio que os crentes desfrutam. Estão livres do rigor da lei, e há outros privilégios também que, porque quero me apresentar, vou apenas citar. Liberdade de obediência aos homens. Em seguida, observamos que o crente não é apenas liberto de Satanás, do pecado e da lei, ele também está livre da obediência aos homens. Não temos senhores sobre nós, os homens são nossos irmãos e nosso Senhor, o Mestre que está no céu. Encontramos nas Escrituras uma dupla acusação: não usurpe a maestria, não se submeta à servidão. Considere o primeiro para não usurpar a maestria. Lemos na palavra: não vos chameis Rabi, porque um é o vosso mestre Cristo, e todos vós sois irmãos. Nem vos chameis senhores, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 8 ao 10. Quanto ao segundo, para não me submeter à servidão, lemos: fostes comprado por preço, não sejais servos dos homens. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. O significado é que não devemos reconhecer nenhum nosso mestre supremo, nem devemos dar nossa fé e consciência, nem encantar nosso julgamento às sentenças, definições ou determinações de qualquer homem ou homem na terra, porque isso seria fazer dos homens senhores da nossa fé, que o apóstolo tanto abomina. Não somos senhores da vossa fé, mas ajudantes da vossa alegria. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Existem 2 tipos de mestres: mestre segundo a carne e o segundo o espírito. O primeiro tipo que você lê em Efésios capítulo 6, versículo 5 ao 7. Servos, sejam obedientes àqueles que são os seus senhores segundo a carne. O segundo tipo que lemos é em Mateus 23, versículo 8 ao 10, como já mencionado. Aos nossos senhores, segundo a carne, devemos ser obedientes no que diz respeito ao homem exterior, em todas as coisas exteriores. Mas de nossas almas e consciência, como não temos pais, também não temos mestres na terra, apenas nosso mestre e pai que está no céu. E nesse sentido, Cristo fala que não devemos nos entregar absolutamente para sermos governados pela vontade de ninguém, nem cativar nosso julgamento, nem submeter nossa fé e consciência a qualquer poder abaixo de Cristo. Era uma alta usurpação alguém exigir isso. É transgredir e prerrogativa real de Cristo, e não seria menos iniquidade para nós redenrizá-la.
Portanto, então, para o quarto ramo de nossa liberdade, posso falar mais sobre isso mais tarde. Por isso não temos senhores na terra, apenas nosso Mestre e Pai que está no céu. E é nesse sentido, Cristo fala que não devemos nos entregar absolutamente para sermos governados pela vontade de ninguém, nem cativar, nem submeter nossa vontade e consciência a qualquer poder abaixo de Cristo. Liberdade da morte. Novamente, o crente é libertado da morte. Existem 3 tipos de morte. Primeiro, uma morte espiritual, a morte da alma no corpo. Em segundo lugar, uma morte natural, a morte do corpo e da alma. Em terceiro lugar, uma morte eterna, a morte da alma e do corpo para sempre. O primeiro e o terceiro desses crentes não duvidam, toda a questão é sobre a segunda, a saber, a morte natural, da qual não direi mais do que isso, que é somente o corpo que morre, a parte inferior do homem. Mas nosso pó e nossos ossos ainda estão unidos ao Filho de Deus. Mas o crente é libertado da morte como maldição. A natureza da morte é retida e, portanto, o nome é alterado. É apenas chamado de sono, e um sono em Cristo, e uma reunião com nossos pais, uma mudança, uma partida. A morte é o desejo do homem piedoso, o medo do homem mau. Arístipo, sendo perguntado em uma tempestade por que ele não temia tanto contra os outros, respondeu: há uma grande diferença entre nós. Eles temem os tormentos devido a uma vida ruim, esperam as recompensas devido a uma boa vida. Há outro aspecto da liberdade de um crente da morte, que ele não morrerá até o melhor momento. De fato, ninguém morrerá até o tempo de Deus. O que Davi disse aos seus inimigos, qualquer homem pode dizer: meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31, versículo 15. Mas nem sempre é o melhor momento, mas nem sempre é o momento exato, mas nem sempre é o melhor momento. Você pode morrer como Belsazar, ferreado como Ananias e Safira, mentindo com um nobre incrédulo como Julião, blasfemando. Mas este é o privilégio dos santos, que eles não morrerão até o melhor momento, não até quando, se fossem informados corretamente, desejariam morrer. Os homens cortam as ervas daninhas a qualquer momento, mas não cortam o milho até o melhor momento. Vós sois a lavoura de Deus, diz o apóstolo, você é seu trigo, e quando estiver maduro, quando tiver feito o seu trabalho, então, e não até então, será recolhido no celeiro de seu mestre. Liberdade da sepultura. Por último, os crentes serão libertados da sepultura, e isso pertence à sua liberdade consumada. Vamos apenas tocar no assunto dando-lhe 3 conclusões. Primeiro, embora nossos corpos morram e sejam consumidos em pó, ainda assim eles ressuscitarão frescos, celestiais e gloriosos. Surgirão corpos perfeitos, livres da doença e de todas as imperfeições, corpos espirituais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Não quanto à substância, mas quanto às qualidades. Corpos imortais, para nunca mais morrer, corpos gloriosos, cada um cheio de brilho e esplendor, brilhando como o sol no firmamento. Segundo, os corpos sobem como os mesmos corpos. A mesma alma será reunida ao mesmo corpo individual. Este é o mistério. Os filósofos sonhavam com a transformação de corpos, o corpo transformado em novas formas, e de uma transmigração de almas, ou almas esvoaçando em novos corpos, mas eles nunca poderiam aprender a verdade disso, a ressurreição do corpo. Estava além dele pensar que esse mesmo indivíduo, corpo, deve ressuscitar depois de ser corrompido na água, consumido pelo fogo, convertido em terra, dissipado no ar, consumido pelos peixes e os peixes comidos pelos homens. Quando Paulo contestou este ponto em Atenas, os grandes filósofos dos epicuristas riram dele. O que diria esse tagarela? Mas a Escritura nos diz que o veremos com esses mesmos olhos, conforme Jó, capítulo 19, versículo 27. E concorda com a justiça de Deus que os mesmos corpos que pecaram ou sofreram serão punidos ou recompensados. Terceiro, a alma e o corpo nunca mais serão separados por toda a eternidade. Quando um crente morre pela morte, ele é libertado da morte. Depois desta reunião, nunca mais haverá separação. Liberdade em seus aspectos positivos. Até agora falei dos aspectos negativos da liberdade cristã. Em seguida falarei um pouco sobre os aspectos positivos do assunto, para o que somos livres, e citarei apenas alguns detalhes. Primeiro, somos libertos de um estado de ira e levados a um estado de misericórdia e favor. Efésios 2, versículo 1 ao 10. Segundo, somos libertos de um estado de condenação e levados a um estado de justificação.
Romanos capítulo 8, versículo 1. Antes estávamos sobre a condenação da lei porque tínhamos pecado, e do evangelho porque não acreditávamos, mas agora não há nenhuma condenação. A lei não pode nos condenar porque dela apelamos. O evangelho não pode porque agora somos crentes. Deus condenou o pecado em Cristo para que ele pudesse justificar o pecador por Cristo e expulsar a condenação para sempre. Ele trará o julgamento para a vitória. Mateus 12, versículo 10. Ele lançará fora a condenação para sempre. É a maneira pela qual um antigo escritor interpreta a passagem, e esse sentido é literal. Terceiro, somos libertados de um estado de inimizade e levados a um estado de amizade. E vós, que outrora fostes alienados e inimigos em vossa mente, por obras perversas, agora ele reconciliou. Colossenses 1, 21. Quarto, somos libertados de um estado de morte e levados a um estado de vida. Ele vivificou vocês que estavam mortos em delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Quinto, somos libertos de um estado de pecado e levados a um estado de serviço. Sendo libertados das mãos de nosso inimigo, podemos servi-lo sem medo. Lucas 1, versículo 74. Por esta razão, Deus pagou a dívida do pecado para que pudéssemos prestar-lhe a dívida do serviço. Ele nos libertou dos laços da miséria para que pudéssemos assumir os compromissos do dever. Romanos 8, versículo 12. Depois de mencionar todos os benefícios trazidos ao crente por Cristo, ele faz essa inferência. Portanto, irmãos, somos devedores. Aquele que pensa que o serviço não é a sua liberdade, pensa que o pecado não é a sua escravidão e, portanto, está em escravidão. Sexto, somos libertados de um estado de escravidão, um espírito de escravidão no serviço e levado a um espírito de filiação e liberdade no serviço. Assim como Cristo por seu sangue nos redimiu de sermos escravos, também por sua obediência e espírito ele nos redimiu para sermos filhos. Agora somos atraídos ao serviço, não com cordas de medo, mas com laço de amor, não por compulsões de consciência, mas pelos desejos da natureza. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Assim como o amor de Deus por nós foi a fonte de todas as suas ações para nós, nosso amor a Deus é a fonte de toda a nossa obediência a Ele. Sétimo, em uma palavra, pois não podemos ficar para citar todos, somos libertados da morte e no inferno e trazidos à vida e à glória. O céu é nossa porção, nossa herança, nossa mansão. Foi feito para nós e nós para isso. Somos vasos preparados para a glória. Romanos 9, versículo 23. E isso é chamado de a glória e a liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 21. Dizer a você do que você está livre e o que você desfrutará no futuro, levá-lo ao topo do nervo e mostrar a você toda essa Canaã. Faria você disposto a deitar seus corpos lá, como fez Moisés, e subir para apreciá-lo. Mas está muito além do poder do homem abrir esse privilégio à vista, mesmo que um pouco. As coisas que os olhos não viram, nem ouvido ouviram, nem jamais subiram ao coração do homem, são aos que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Tanto, isso é falar de graça e, portanto, o que é glória? Se pudéssemos abrir isso para você, seria o suficiente para colocá-lo no céu, enquanto você está aqui na terra. Chamá-la Nova Jerusalém, glória e alegria do Mestre, casa do Rei, reino da glória, céu, luz, vida, vida eterna. Olhe apenas para aquele lugar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz: porque a nossa leve tribulação, que é apenas por um momento, produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Glória, o peso de glória, peso superior de glória, peso de glória muito mais excelente, ou melhor, um peso de glória muito mais excelente e eterno. E este é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mas devo concluir sobre esse assunto porque não gostaria de mantê-lo afastado do que deve ser a parte principal do meu discurso. Foi o suficiente para colocá-lo no céu enquanto você está aqui na terra. Chama-se Nova Jerusalém, glória, alegria do Mestre, casa, reino da glória. Concluiremos assim brevemente na medida em que a amplitude e o alcance do assunto permitiram. Os 3 pontos gerais que propusemos no tratamento dessa doutrina, a qualidade e a natureza e os ramos da liberdade cristã. Devo agora aplicar o que disse e a amplitude do assunto proporcionará muito conforto e cautela, muita orientação e encorajamento ao povo de Deus. Mas tenho outro trabalho a fazer primeiro.